aula. Bom dia, turma 222, Colégio Santa Marta. Hoje é dia 21 de agosto, sexta-feira, sextou gelado pra caramba. Olha, tá frio pra caramba. Vamos então esquentar a nossa aula, né? Vamos esquentar a nossa manhã. Hoje a gente vai trabalhar a Revolução Industrial, né? Vamos ver como é que ela ocorre, as revoluções do século XIX. Aliás, a gente vai ver que este capítulo, o capítulo número 19, se não me engano, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? O capítulo número 19 de vocês já podem ler o capítulo, podem se organizar a partir do capítulo, fazer os exercícios do capítulo. É um capítulo que vai falar, entre outras coisas, sobre o surgimento, então, dessas revoluções liberais que ocorrem na Europa. Tá? Então, nós vamos ver nessa aula de hoje a Revolução Industrial, os seus princípios, as suas ideias, o que muda na sociedade. E depois a gente vai assistir uma outra aula sobre nacionalismos e conservadorismos na Europa. Né? O surgimento, então, essa primavera dos povos, né, que vai ter aí até 1848. Muito bem, então antes da gente começar a nossa aula de hoje, obviamente eu tenho que dar alguns recados. Eu queria dizer a vocês que, como vocês sabem, a gente vai ter uma avaliação, né? A gente vai ter avaliação e a nossa avaliação, a nossa prova, ela é uma prova que vocês vão fazer ela tranquilamente, porque vocês têm aquelas ponderações do primeiro trimestre, né? Então, em cima daquelas questões das ponderações, foram criadas as questões da prova de vocês. Então, a prova de vocês fazendo aquelas ponderações, vocês já estão se preparando também para a prova de vocês, né? Então, a presença na sala de aula, né? Quem abre, por exemplo, a câmera, tudo isso conta na pontuação das ponderações, né? Quem participa da aula, né? Quem assiste as minhas aulas, eu faço aqui as anotações aqui, a minha chamada, né? Hoje, por exemplo, a gente está com 12 alunos em sala de aula. Então, a partir dessas informações, eu vou compor a nota de vocês, que é 5 pontos, mais aquela pontuação da prova, que também é 5 pontos e que vai fechar a média de 10. Certo? Então, se vocês puderem passar isso para o grupo, já te dou a palavra, Virginia. Se puderem passar isso para o grupo de vocês, né? Que tudo está sendo avaliado por mim, desde a presença em sala de aula, a participação, a questão de ter a câmera ligada. Né? Eu acho que os pais de vocês foram avisados sobre isso. Né? Tem alunos que ficam com a câmera ligada, não tem problema, né? E outros nem tanto, né? Não participam da aula, nem falam em aula, enfim. Mas se na presencial nem falavam, né? Aqui vai ser difícil também. Então, fala aí, Virginia. Tu chegou a colocar as ponderações de novo lá na Iônica? Coloquei. É que acho que segunda tinha dado que a data de entrega já tinha saído, uma coisa assim, até que a Rafa comentou contigo na aula. Eu fiz a modificação lá. Tá bom, depois eu vou ver então. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu entro aqui. Turma 222. Planejador. Professor. Pode falando. Eu não sei quem está falando. Quem é que está falando? É o Ariel. Fala, Ariel. Qual a atividade que tu vai avaliar, que tu mandou entregar? São as ponderações, tá? As ponderações do primeiro trimestre. É um arquivo que está aqui publicado. Deixa eu entrar nele aqui. Tá aqui. Deixa eu ver. Não. Deixa eu voltar aqui. Editar publicação. Vou editar a publicação das ponderações e vou colocar aqui a data da entrega, dia
14. Ok. Então, agora vocês vão poder abrir lá, tá, gente? Agora tá tudo ok. Já tá tudo certinho. Tá bom, obrigada, Sor. Legal. Realmente eu tinha colocado a data do dia que eu dei a aula, daí não ia conseguir abrir nunca, né? Então, assim, aquelas pessoas que já entregaram o trabalho, né, eu quero dizer o seguinte, quem já entregou o trabalho de ponderações, ótimo, não tem problema, mas pode entregar novamente, até porque eu vou pesquisar lá, porque muitos dos trabalhos que vieram para mim eu não consegui abrir o arquivo. Então, por isso que eu estou pedindo de novo, tá? Então, quem já fez o trabalho pode melhorar o trabalho, fazer de novo, até porque fazendo o trabalho das ponderações, tu vai estar estudando, porque é aquele conteúdo ali que eu vou cobrar numa prova objetiva. Então, quem fizer aquilo ali, que são 6 questões ou 8, vai estar se preparando para a prova, que vai ser no dia 4 de setembro, né? A nossa prova que vale 5 pontos, tá? Então, faz o arquivo e manda. Né? Eu sei que a Laura, que entrou agora, né? Bom dia, Laura. Você tinha dito que já tinha entregue o seu trabalho, né? Eu vou procurar ele realmente, mas muitos dos trabalhos que foram entregues, Laura, não consegui abrir, tá? Então, se eu não conseguir abrir, eu vou pedir para que tu faça de novo, tá? Porque realmente, eu não sei se é o problema na iônica, mas o arquivo ficava, não conseguia abrir, não conseguia ver o arquivo. Mas se tu disse que enviou, eu vou verificar e vou ver se consigo abrir, certo? Mas se não, eu vou pedir para que tu faça de novo, porque realmente não tem como eu te avaliar a partir daí, tá bom? Eu sei que é difícil, né? A gente está longe, nós não está presencialmente, e um arquivo em PDF ou mesmo um arquivo Word, ele é mínimo, ele é muito pequeno. Então, se vocês, todos os arquivos que vocês fizerem do colégio, se vocês deixarem no computador arquivados, ele não vai ocupar espaço algum, ele é muito mínimo, né? Mas, se vocês priorizam outros programas no computador, então eu não posso fazer nada, mas o que é importante são as coisas da escola. Né? Até um pendrive de 1 GB cabe todos os trabalhos de todas as disciplinas da escola, sem dúvida alguma. Muito bem, vamos à nossa aula. Hoje, então, a gente vai falar sobre as revoluções do século XIX, revoluções que vão ocorrer no primeiro semestre, na primeira metade, né, do século XIX, e essas revoluções, sem dúvida alguma, a mais importante delas é essa que eu vou falar para vocês hoje, né, que é a Revolução Industrial. E sobre revolução industrial, queridos, eu quero dizer a vocês que nós não temos só uma mudança na forma como se produz. Nós vamos ter uma mudança também no pensamento das populações. Nós vamos ter uma mudança no comportamento das pessoas. Nós vamos ter uma mudança no sistema econômico como um todo. E aí, por isso, então, deixa eu fechar e abrir de novo, que deu bode aqui na minha compartilhamento. E é por isso, então, que a gente vai tentar entender que transformações foram essas. Então, vamos lá. A primeira análise que a gente tem que fazer é perceber que nesses quadros que eu coloquei aqui, nesse quadro que eu coloquei aqui para vocês, é que essas mudanças, elas não são mudanças que ocorrem de maneira assim, às 2 horas mudou. Não, elas não são pontuais, elas não são rápidas, elas são demoradas, elas são um processo. E por serem um processo, elas têm um prazo, é uma extensão. Né? Nem em todos os lugares vão ocorrer as transformações ao mesmo tempo. Né? Então, essas transformações elas vão ocorrendo aos poucos. O que faltava para que elas ocorressem? Agora a gente vai ver. Então, é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais que vão caracterizar a substituição física pela mecânica, de ferramentas pela máquina e da manufatura pela fábrica. Então, vejam bem, vamos lá, por partes. Então, substituição da energia física pela mecânica. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é uma pergunta. O que eu quero dizer com as transformações vão ocorrer de maneira assim, que vai deixar de ser
física para ser mecânica. E a mão de obra não vai mais ser manufaturada, vai ser através de máquina. Perfeitamente. Eu não vou mais utilizar a minha habilidade para construir alguma coisa sozinho. Eu abro mão, né, do todo do processo, e aí para isso eu vou pegar aqui um tênis. Então imagine o seguinte: para fazer este tênis, eu tenho que recortar a borracha, eu tenho que recortar o solado lá na primeira metade do século XIX, esse solado era de madeira, né? Então eu tenho que lixar, eu tenho que recortar, eu tenho que talhar esse solado, eu tenho que deixar ele liso. Depois eu tenho que pegar um tecido, que seja um couro, alguma coisa, e grampear aqui ao ponto de não machucar o pé, porque eu vou botar uma palmilha aqui dentro para não machucar o meu pé. Enfim, eu vou, então, colocar um cordão, né? Eu vou medir o tamanho do sapato e vou fazer um outro igual, porque a pessoa tem 2 pés, obviamente. E este processo todo de talhar, de moldar, de costurar, de amaciar o couro, de colocar palmilha, é um trabalho manufaturado. É um trabalho onde eu deposito, eu coloco, eu imprimo a minha sabedoria, porque eu sou um sapateiro. Eu sou um cara que eu consigo fazer o sapato por inteiro. E eu faço isso porque eu tenho os materiais, eu busco os materiais, e isso é artesanal. Isso é o trabalho físico. Agora, o trabalho mecânico, eu não mais domino toda a técnica. Eu posso operar uma máquina que vai cortar, outra que vai lixar, outra que vai costurar, outra máquina que vai tecer, né, que vai fazer o tecido. Então, eu tenho N outras funções dentro do processo produtivo. E eu não consigo produzir, quando eu faço manufaturado, eu produzo menos produtos, porque eu gasto muito tempo em cima de um produto. Agora, quando eu vou fazer numa fábrica, no fabrico, eu estou fazendo muito mais produtos. Por quê? Porque mais pessoas estarão junto comigo nesse espaço vendendo o seu tempo para fazer o trabalho. Então, essa relação, a relação do tempo no processo produtivo, é uma relação muito importante para a gente entender essas transformações que vão ser transformações tanto na técnica quanto na lógica. Então, por isso que a gente vai dizer que as transformações do período industrial, elas são tecnológicas, porque elas transformam a técnica, que é a técnica de fazer, e na lógica de como organizar o processo produtivo. Não mais um organiza por inteiro, por completo, e sim vários dividindo esse processo produtivo, né, estão contribuindo para que a produção seja muito maior, que a produção seja avassaladora, porque os lucros tendem a ser também. Certo? Outra coisa que eu não tenho mais são as ferramentas, que antes eu tinha uma lixa, eu tinha uma talhadeira, eu tinha a minha máquina de costura, eu tinha a minha máquina de tecer. O manufaturado, ele é dono dos meios de produção. Agora, na indústria, quem é dono do meio de produção controla a economia, né? Eu, na verdade, não sou mais dono da máquina que eu opero. A máquina pertence a alguém e este alguém, então, me usa o meu tempo, a minha habilidade para desempenhar uma função que é pequena dentro de um todo, que é a produção de um sapato. Eu consegui fazer vocês entenderem esse processo, como é que ele funciona, como é que funciona essa dinâmica, né, de desenvolvimento industrial. Pessoal, tudo bem aí? Deu para entender? Sim. Beleza. Deu sim, senhor. Beleza. Então, vamos ver outro aspecto agora importantíssimo nesse processo produtivo, né? Então, esse outro aspecto tem a ver com o tempo. Olha só. Então, sai do artesanato para a manufatura e para a produção industrial. Nós vamos ter aqui a divisão do trabalho, de trabalhos manuais para a divisão do trabalho e depois para ferramentas mecânicas. Agora, vamos aqui observar o seguinte. Onde surgiu isso? Então, a Inglaterra vai ser a grande precursora disso, né? No século XVIII, basicamente. A primeira revolução industrial é chamada de Revolução do Carvão. É a revolução, é a primeira revolução, é a revolução ainda do vapor, né? Das máquinas a vapor. É a revolução do ferro, né? A descoberta do ferro. E por que isso vai ser tão importante para a Inglaterra? Bom,
Primeiro que a Inglaterra está numa ilha, né, velho? Ela está na Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha é rica em ferro, né, cara? Então, tu vai ter muita produção de ferrosa, né? De ferro lá na Grã-Bretanha. Então, obviamente que carvão mineral, que não é aquele carvão que teu pai faz o churrasco, né? Não é aquele carvão, é outro carvão. Ele vai ser fundamental para impulsionar a indústria, né? As máquinas que vão ser a vapor, né? Então, a energia, o processo energético será a partir da queima do carvão. Então, nós vamos... Oi? Tinha acabado a bateria do notebook aqui, Caí, desculpa. Não tem problema, vamos nessa. Então, a produção ela vai ser baseada no vapor, cara, na queima de carvão, né? É um carvão ativado, né, meu? Então, não é um carvão aquele que faz churrasco. Aliás, eu queria dizer o seguinte. Aqui em Porto Alegre, a energia... Deixa eu abrir aqui. O Eduardo está chegando. A energia em Porto Alegre chegou a ser produzida a partir do carvão, né? A gente tem o gasômetro, né? Todo mundo conhece, vocês aí moram perto da região do gasômetro, né? Então, ali no gasômetro era a grande produção de energia para a cidade de Porto Alegre, né? Era a CE, velho. Então, o que acontecia? Chegavam embarcações cheias de minério, de carvão, que vinham da região das Minas do Leão, que vinham da região de Butiá, que vinham da região de São Jerônimo, entravam pelo delta do Jacuí, nesses barcos, né? Ancoravam os barcos ali onde ficam aqueles barcos de turismo em Porto Alegre, e ali tinham esteiras que ficavam funcionando o tempo inteiro para essas embarcações jogar este carvão em cima da esteira. Este carvão era levado até em cima do gasômetro lá, né? Do prédio, e ela caía numa espécie de funis, né? Existiam vários funis assim. E aí aquilo ali ia queimando. Essa queima de carvão gerava o vapor, a energia necessária para mandar para a cidade de Porto Alegre, né? A cidade de Porto Alegre basicamente era o centro de Porto Alegre. Isso aí no início do século XIX, no século XX. Eu estou falando de 1900, gurizada. 1900, que é muito próximo dessa data. Aqui, ó, aqui é 1860. Depois nós estamos, ó, a segunda revolução é 1914. Estou falando de Porto Alegre de 1900. Então, que é próximo da gente. Se a gente parar para pensar que a gente está no início do século XXI, né? Quer dizer, são 100, 120 anos atrás. E aí, no gasômetro, a chaminé do gasômetro era alta justamente para que a poluição ela fosse, né, a fumaça ela saísse e ficasse longe, né, da cidade. Só que isso não acontecia. Em dias de chuva e abafamento, a fumaça ficava na cidade, e as cidades extremamente poluídas. Então, essa revolução industrial, a primeira revolução industrial que eu estou aqui falando, ela vai ser a revolução do grande impacto ambiental. E as pessoas não ligam para isso, né? Nessa época. Elas visam o quê? O lucro, o desenvolvimento. Então, por exemplo, as cidades vão ser cidades cheias de fuligem, com muita fumaça, degradação. Aquelas pessoas que trabalham nas minas, que ficam escavando para descobrir o carvão, para extrair o carvão, que é um trabalho manual, é um trabalho muito doloroso, né, cara? Essas pessoas, elas vão sofrer, cara, porque elas vão ter problemas de respiração, elas vão ter uma qualidade de vida muito baixa, né? Quer dizer, nós vamos ter problema de todas as ites, né? Rinite, conjuntivite, tudo que é it, porque, obviamente, a gente vai estar absorvendo essas poluições todas, além de tornar a nossa sociedade muito mais dinâmica. Vem uma informação que para você sobre que não tem relevância alguma, mas vale a pena saber, né? As gurias, quando pintam as unhas, né, provavelmente pintam e já pintaram de maneira a pintar francesinha, né, que é aquela pintura bem na ponta da unha, né, que colocam uma espécie de uma barrinha branca, né? Para que serve aquilo? O que é a francesinha? Hoje tem várias cores, né? A francesinha, na verdade, eram as mulheres que trabalhavam nas minas de carvão, e por elas trabalharem nas minas de carvão, elas tinham as unhas muito escuras, né? Então as unhas delas eram pretas do carvão, né?
E o que elas faziam, então, para disfarçar? Elas pintavam só a bordinha da unha e por isso, então, que elas eram chamadas de francesinhas. E aquela pintura, então, essa pintura, ela passou a ser utilizada como estética hoje. Para que isso serve? Vai cair no vestibular? Vai cair no Enem? Claro que não. Não serve para nada. É só uma informação boba. Então, continuando aqui, nós vamos ter uma sociedade extremamente o quê? Poluidora, né? E uma população que vai sofrer muito com isso. Então, nós vamos ter a primeira fase da Revolução Industrial, ela, além de ser uma fase que causa um impacto ambiental e causa também problemas de saúde, ela é uma fase também que vai aumentar o ritmo da nossa sociedade. Vejam só, antes, uma mercadoria que era produzida lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior da França, no interior da Inglaterra, para ela chegar em Londres, para ela chegar em Paris, para essa mercadoria chegar em Porto Alegre, ela tinha que percorrer todo esse percurso era feito com animal, tração animal. Então vai ser um junco de bois que vai puxar, uma junta de bois, uma junta de cavalos, que vai levar essa mercadoria. Por exemplo, se eu sou produtor de leite lá do interior, até o leite chegar em Porto Alegre, cara, esse leite vai talhar, ele vai estragar, obviamente, né? Ele vem chacoalhando, ele vem no sol, né? Então, nós tínhamos aí muita perda de produtos, né? Nós tínhamos uma notícia que saía de Londres e que tinha que chegar lá no interior da Inglaterra, ou saía de Paris e tinha que chegar no interior da França. Essa notícia chegava com dias de atraso, né? Com semanas de atraso, porque até o cara que leva a notícia chegar a cavalo, cara, demora muito, entendeu? Até o jornal chegar, demora demais. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o advento do trem Maria Fumaça. E o trem a vapor, ele vai ser este dinamizador da sociedade contemporânea, né, da Revolução Industrial. Esse equipamento, essa tecnologia, ele vai deslocar informações, vai deslocar pessoas, vai deslocar mercadoria, tudo isso com muita rapidez, tornando a nossa vida muito mais rápida. Então, o ritmo da vida nas cidades vai mudar muito, vai deixar ela muito mais dinâmica. E não só nas cidades, porque mercadorias que são produzidas na França podem ser vendidas em Berlim, podem ser vendidas em Lisboa, podem ser vendidas em Madrid, podem ser vendidas em Roma. Por quê? Porque a malha férrea que vai ligar as cidades no Estado europeu, por conta da Revolução Industrial, e também nos Estados Unidos, é incrivelmente rápida. Poluidora, verdade, mas rápida. Então, vejam que todas essas transformações são de extrema relevância para a gente entender a dinâmica que nós vamos ter com como essa... Por que é chamado de revolução? Ora, porque muda completamente a forma como se produz, a forma como se lida com isso. Então, quais são as causas dessa revolução? Então, aí a gente vai ver. As causas dessa revolução são essas, né? Primeiro, houve uma acumulação de capital. O que é acumular capital? Né? Como se dá a acumulação de capital? Essa é a pergunta. E aí eu vou fazer para vocês agora. Como vocês acham que ocorre a acumulação de capital? Isso vale para tudo, tanto para a Inglaterra, quanto para a França, quanto para vocês, quanto para mim. O que acontece, o que nós temos que fazer para acumular capital? Pastor, sei lá, acho que são vários fatores. Sei lá, ganhar guerra, colônia também, Ótimo. cheiro de dinheiro. Então, assim, para os países do período moderno, né, as colônias são uma forma de acumular capital. O Brasil, por exemplo, extraía ouro. A gente está lembrado aqui, a gente viu agora há pouco, né? Se tirava ouro de Minas Gerais. Esse ouro todo era levado para a metrópole. A metrópole pagava, através dos tratados de panos e vinhos, os ingleses com ouro. A quantidade de ouro que tiraram do Brasil foi tão grande, mas tão grande, que o ouro não valia nada na Europa. O ouro tinha em tanta abundância, porque daí é a lei da oferta e da procura, né, queridos? Que é a lei aquela o seguinte, quanto mais produtos eu tenho, menos ele vale. Então eu tinha tanto ouro na Europa circulando, que o ouro
Ele tinha um valor... Sabe quanto está uma grama de ouro hoje? Uma grama de ouro hoje está R$300. Uma grama de ouro. Então, se tu aí tem um brinco, um anel, um colar de ouro, tu saiba que uma grama disso aí, que deve ter 5, 10, 15, 20 gramas, tem R$300 embutido em uma grama. É um metal extremamente caro, né? Então, o que vai fazer? O que vai acontecer? Os ingleses, muito espertos, né? Muito espertos, começaram a pensar o seguinte, cara, se a gente começar a pegar esse ouro e depositar ele num banco, guardar esse ouro, e cada vez mais pegando ouro, guardando ouro, pegando ouro, guardando ouro, pegando ouro, guardando ouro, o que acontece com o ouro que circula no mercado? Ele vai ficar o quê? Escasso. Vai ter pouco ouro no mercado. E se tiver E se tiver pouco ouro no mercado, o que acontece? O ouro vale mais. E aí, se o ouro vale mais, quem tem ouro tem tudo, velho. Os ingleses não são bobos, cara. Os ingleses vão começar a incentivar a pirataria, vão começar a incentivar negócios com Portugal para tirar o ouro de Portugal, como o Tratado de Panos e Vinhos, empréstimos em libras esterlinas, e vão tirando o dinheiro dos caras, e vão tirando o dinheiro dos caras, e vão tirando o ouro dos caras, até montar o capital importantíssimo que é chamado de capital inicial para a Revolução Industrial. Agora, como eu consigo esse capital inicial? Como tu consegues, Lucas, o capital inicial? Tu, Vitor, tu, Eduarda, tu, Luca, tu, Laura, nós conseguimos o capital fazendo uma coisa que pouca gente faz, que é poupança. O que é poupança? Poupança é diferente de poupar. Poupar pode gerar uma poupança, certo? Então vamos lá. Olha só. Poupar é eu, quando vou ao mercado, né, procurar, na hora de comprar, procurar a mercadoria que seja mais barata e que tenha a mesma qualidade. Na hora de comprar um remédio, comprar um genérico que tem a mesma fórmula, mas que é mais barato do que o remédio original. Isso é poupar. O que é poupança? Poupança é o ato de eu investir o meu dinheiro, deixar ele guardado, investindo ele em alguma coisa, eu sei lá, para quando eu for usá-lo, eu poder ganhar vantagens sobre ele, para eu ter a quantidade de dinheiro para poder não sofrer. Né? Por exemplo, nós estamos passando por um momento de recessão. O que é isso? É um momento em que as pessoas estão perdendo seus empregos, estão vendendo pouco, a economia está abalada por conta da crise pandêmica, tudo isso. Então, as famílias que têm uma poupança, uma reserva financeira, elas não estão tão preocupadas. Já as famílias que não têm essas reservas financeiras têm que continuar pagando o colégio, por exemplo, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o aluguel, tem que pagar o financiamento que fez da casa ou do carro que tinha acabado de comprar, que não sabia que ia acontecer tudo isso. Então, vejam, as famílias que têm ainda uma poupança, elas conseguem isso, elas conseguem ficar mais tranquilas sobre as demandas. Agora, as famílias que não têm poupança, e nós, na verdade, a nossa geração, a geração de vocês, ela é uma geração que faz pouca poupança. Nós somos incentivados a todo momento, né? Quando a gente acorda, a gente recebe propaganda de coisas para comprar, para consumir, para ter, né? Para almoçar. A gente prefere jantar, pedir alguma coisa, tá gastando. Tu entende o que eu quero dizer? Então, a nossa geração, ela é uma geração que não poupa. Então, por isso, a poupança é importante até para que nós nos organizemos enquanto pessoa. Para os ingleses, queridos, para os ingleses foi fundamental. Veja aqui. Os ingleses vão a descoberta de novos continentes, com os novos povos, o comércio para as Índias, formação do mercado mundial, né, incremento do comércio, tudo isso vai acumular o capital de maneira primitiva, ou seja, é o primeiro capital. E esse primeiro capital, cara, ele vai ser fundamental, então, para a fabricação das máquinas. E aí eu faço uma pergunta para ti, uma pergunta extremamente importante. O aparecimento da máquina de tear, da máquina a vapor, todas essas máquinas vão aumentar a produtividade. A gente viu isso aí, a gente falou sobre isso. Agora, por que a Revolução Industrial não começou com o Leonardo da Vinci, por exemplo, lá no século XV?
que o Leonardo da Vinci, ele criava, além de ser um autor, um pintor, um escultor, um artista completo, ele era engenheiro, velho. Ele era engenheiro. Tu sabe que ele desenhou um protótipo, cara, com assim, ó, extremamente execuível de um helicóptero, de uma máquina de fiar a vapor. Ele desenhou um tanque de guerra, porque ele desenhou e foi construído um tanque de guerra justamente para defender Milão, a região do Principado de Milano, do Príncipe de Milão. Cara, o cara ele era muito à frente do seu tempo. Ele não simplesmente desenhava, que nem eu desenho, faço um desenho de um carro. Ele desenhava e provava geometricamente, né? Porque ele era engenheiro, a construção das peças para aquilo funcionar. Então eu pergunto para ti, por que não rolou a Revolução Industrial lá no século XV? O que aconteceu que a revolução, que as máquinas que foram criadas, não só por Leonardo da Vinci, mas por N pessoas, não funcionaram no século XX? Porque não tinha interesse da burguesia? Justamente. Perfeito, Lucas. Porque a burguesia não estava no poder ainda. Interesse até havia, mas quem é que estava no poder no século XV? Eram os absolutismos, era o antigo regime que não permitia que a burguesia se organizasse. Então, amigos, olha só, a mesma coisa vale para hoje. Sabe que os meus netos, não, porque eu não tenho filhos. Só tenho uma cachorra sem vergonha que está aqui deitada do meu lado. Agora, as gerações futuras, isso vamos falar 2060, por aí, 2060, 2070, vocês vão viver essa parada. Eu não vou chegar, né, cara? Mas aí vocês vão estar lá em 2070 e os jovens daquela época de 2070, então, vão dizer para vocês, vocês vão estar vovô aí, né? E vão dizer para vocês assim, ó, olha só que absurdo, né? Lá em 2020, com toda aquela pandemia, o pessoal ainda andava com carro que emitia gases tóxicos no ambiente, né? E andava tranquilamente, gastava um dinheirão para comprar um carro que queimava combustível, velho. Que era extremamente poluidor, afetando a capacidade de respiração das pessoas que morriam naquela época por causa do coronavírus, do Covid-19, porque o pulmão se infectava. Eu vejo pessoas por aí fumando ainda, né, cara? Pessoas fumam em plena pandemia, né? É a mesma coisa que botar fogo em casa no Pantanal, né, cara? Tipo, tu acender a lareira no Pantanal. Tá pegando fogo no Pantanal, o cara acende a lareira em casa. Tu tá louco, né, meu? Tá afim que pegue fogo todo no teu barraco. Então é o seguinte, os jovens de 2060 vão olhar para o passado e vão dizer assim, mas que absurdo aqui. E eles não apostavam nos carros elétricos. Os carros elétricos não fazem barulho, não poluem o meio ambiente. Por que os carros elétricos hoje, pessoal, não dominam as frotas? Por que os carros elétricos não estão na rua com um preço menor do que o preço do carro normal, que é de combustível fóssil? Porque é muito caro uma energia. Oi? Porque não é uma energia que está sendo muito usável agora. Justamente. Porque o lobby, ou seja, as grandes empresas de produção de petróleo no mundo, elas evitam ao máximo que essa ideia se propague. Porque se elas perdem a venda do petróleo, elas vão entrar em crise. Então elas mandam nas economias mundiais. Sacou? Então assim, ó, não falta energia, tem energia. Aliás, produção de energia limpa. A gente tem condições de colocar carros elétricos, sim. Não colocamos ainda, por quê? Porque existe um lobby, uma força muito grande dessas empresas em não permitir que isso aconteça. Né? Porque senão elas vão deixar de ganhar. Então eu queria que vocês entendessem, pessoal, que a mesma coisa ocorre com a Revolução Industrial. Então, a Revolução... Oi? Desculpa, senhor. Mas e também estão nem aí o que acontece com o mundo. Eles estão nem aí. Só querem ganhar. Só querem ganhar, só querem ganhar. A ideia dos caras não... Ninguém se preocupa com o meio ambiente. Que meio ambiente, cara? A gente tem que ganhar dinheiro.
né? A gente está vendo o que está acontecendo em vários outros campos aí, que vale mais é o dinheiro. Então, o pioneirismo inglês, está aqui, ó, capitais acumulados nas colônias, acordos comerciais, disponibilidade de mão de obra. Então, o cercamento dos campos vai expulsar a população que estava nos campos para as cidades, né? E essa população vai cometer o chamado êxodo rural. Todo mundo vai para a cidade e se torna mão de obra barata, né? Matéria-prima disponível, que são as reservas de ferro, de carvão, produção de lã. Então, o Estado inglês, por exemplo, vai ser um Estado que vai ter uma grande indústria têxtil, a indústria de tecido. Mercado consumidor, as colônias vão comprar, os mercados europeus vão comprar, vão exigir, por exemplo, que as pessoas sejam livres para que elas se tornem o quê? Assalariadas, porque a pessoa livre e assalariada, ela pode consumir por conta própria. A marinha mercante inglesa, ela é muito importante para isso, porque ela vai desenvolver um conjunto de comércio marítimo importantíssimo. Os atos de navegação promovidos por Oliver Cromwell, que a gente viu nas revoluções inglesas, ele vai ser fundamental para que o Estado inglês domine o Atlântico, né? A burguesia no poder, no caso a Revolução Gloriosa, em 1688, que coloca o rei numa situação de ter poder apenas real, mas não tem poder de fato. Quem tem poder de fato é o parlamento, e o parlamento, gente, está recheado de burgueses. E os burgueses vão fazer leis que desenvolvam, então, o capitalismo naquele país. E a ética protestante, aquilo que a gente já falou, né? Então, o lucro era estimulado pela ética protestante, diferente do catolicismo, né? Que fala que quanto mais pobre eu for, mais eu serei importante no reino dos céus. Então, por isso, essa dicotomia entre a política protestante, a religião protestante e a religião católica, né? Os protestantes, então, saem na frente com o estímulo ao lucro. Consequências da Revolução Industrial. E aí, para terminar nossa aula, né? Consolidação do capitalismo e do poder da burguesia, desenvolvimento tecnológico, então, técnica mais lógica, né? Com essas características, então, de desenvolvimento dos transportes, dos barcos a vapor, locomotivas, as comunicações vão surgir com muita força, como a comunicação de telégrafo, e posteriormente, então, a gente vai ter o telefone. Certo, pessoal? Bom, nós vamos também ter muitas coisas degradantes, né? Como, por exemplo, o aumento da produtividade, aumento de preço, urbanização intensa e o surgimento da classe trabalhadora. Então, para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, eu vou trabalhar com vocês o surgimento, então, da classe trabalhadora, o surgimento das ideias de organização de trabalho, de organização dos trabalhadores, os trabalhadores lutando por menos exploração, né, e por mais distribuição, né, dos lucros que a indústria vem fazendo e vem obtendo. Certo, pessoal? Eu agradeço a presença de todos, desejo a vocês um excelente final de semana e a gente vai se falar na segunda-feira e continuar com este papo das transformações e revoluções do nosso europeias do século XIX. Não esqueçam, leiam o polígrafo de vocês, capítulo 19. Um beijo, tchau. Senhor, bom final de semana. Bom fim de semana. Tchau, Sor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, senhor.